Essa menina não é da minha família, disse minha sogra depois de dar presentes caros para os netos menos para minha filha. Então minha filha lhe deu uma caixa e quando abriu ela gritou: Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Ana, e eu aprendi cedo que o silêncio também grita. Ele grita quando alguém finge não ver, não escutar, não sentir. E foi nesse tipo de silêncio que minha filha Lia cresceu durante os primeiros 7 anos da vida dela. Lia não é minha filha biológica. Ela é minha filha de alma. Carlos e eu a adotamos quando ela ainda era um bebê, abandonada em um hospital. Eu a vi pela primeira vez enrolada numa manta azul, olhos bem abertos, como se esperasse algo do mundo. E eu prometi naquele instante que seria esse mundo. Que não deixaria ninguém fazê-la sentir-se menos do que inteira. Mas Beatriz, minha sogra, nunca enxergou Lia do mesmo jeito. Ela aceitava a presença da Lia como se aceita uma planta no canto da sala. Está ali, mas você finge que não nota. Quando vínhamos visitá-la com as crianças, era sempre a mesma coisa. Clara e Pedro, filhos da irmã de Carlos, eram recebidos com beijos, presentes, atenção. Lia, com um aceno de cabeça, no máximo. Como estão os meus netos lindos? Ela dizia, abrindo os braços para Clara e Pedro. Entrem, entrem. Fiz bolo de cenoura, do jeitinho que vocês gostam. E para Lia, nada. Nenhum bolo favorito, nenhum abraço caloroso. Oi, Lia, dizia ela, sem emoção, virando-se em seguida como se a menina fosse invisível. No começo, tentei racionalizar. Ela é velha, Carlos. Cresceu em outro tempo. Talvez não entenda, eu dizia, tentando convencer a mim mesma. Mas a verdade era que Beatriz não fazia esforço nenhum para entender. Pior, fazia questão de mostrar a diferença. Nas reuniões de família, os comentários vinham disfarçados de brincadeiras. Lia é calada, né? Bem diferente dos outros. Não puxou o sangue da família, com certeza. E ria, como se não tivesse acabado de arrancar um pedaço da alma da minha filha. Carlos ouvia. Sempre ouvia. E desviava o olhar. Eu falo com ela depois, Ana. Não quero criar confusão agora. Não hoje. Só que o anão hoje virou anão nunca. Eu observava Lia cada vez mais quieta, mais encolhida. Começou a evitar ir à casa da avó. Perguntava baixinho se podia ficar no carro, se ia demorar, se era obrigada a ir. Ela não gosta de mim, mamãe? Ela perguntou uma noite, enquanto penteava a boneca. Eu estava dobrando roupas, parei no meio da dobra e meu coração quebrou. Claro que gosta, filha. Não parece. Lia era só uma criança, mas já sentia o peso de não ser aceita. E aquilo me corroía. Carlos, precisamos fazer algo. Eu estou cansada de fingir que está tudo bem. Ela sente. Ela sabe. Eu sei, Ana. Eu sei. Mas se eu confronto a minha mãe, ela vai se afastar. Vai virar um drama. Vai jogar a culpa em você. E aí é que ela não aceita a Lia de vez. Você não entende. Ela já não aceita. E a Lia sabe disso. O drama já está acontecendo. E é dentro da nossa filha. Aquela noite, Carlos ficou em silêncio por muito tempo. Eu pensei que ele ia, mais uma vez, adiar a conversa. Mas na manhã seguinte, ele saiu mais cedo de casa. Quando voltou, carregava uma caixa marrom, de papelão reforçado, amarrada com um laço de fita simples. O que é isso? É uma saída. Um limite. Ele se ajoelhou no chão do quarto e colocou a caixa no colo. Quando a abriu, viu uma fotografia dele com Lia nos ombros, os dois sorrindo num parque. Ao lado, os documentos da adoção. E no fundo, uma carta, que ele me disse ter escrito com cuidado, direto do coração. É para minha mãe. Para o caso de ela ultrapassar de novo a linha. Você vai entregar? Não. Lia vai. Mas só quando sentir que deve.
Eu expliquei para ela. Ela entendeu. Disse que não queria mais ser invisível. Eu quis protestar. Quis dizer que era demais colocar isso nas mãos de uma menina de 7 anos. Mas quando olhei para Lia, ali na porta do quarto, abraçada à boneca, com os olhos sérios demais para a idade, eu soube que ela já carregava o peso. A caixa, naquele momento, era mais leve do que a indiferença. Na semana seguinte, nos preparamos para o Natal na casa de Beatriz. Eu quase pedi para ficarmos em casa, mas Carlos insistiu. Talvez ela mude. É Natal. Mas Beatriz não mudava. Nem no Natal. Na hora da troca de presentes, Clara e Pedro ganharam tablets e brinquedos eletrônicos. A sala se encheu de risadas e aplausos. Lia recebeu uma vela. Pequena. E um bilhete, para a garota do Carlos. Foi o último corte. Ela olhou o presente, depois me olhou. Em seguida, olhou para o pai. Carlos engoliu seco. Lia não chorou. Não reclamou. Só pegou a vela, segurou com força e ficou quieta o resto da noite. Mas eu sabia. Aquilo era o fim. E eu senti, dentro de mim, que o verdadeiro Natal da nossa família ainda estava por começar. E começaria no dia seguinte. O dia seguinte amanheceu cinza. Aquele tipo de manhã abafada que não sabe se chove ou se explode. E, honestamente, tudo dentro de mim parecia prestes a fazer as duas coisas. Carlos preparava café. Lia estava sentada no sofá, abraçada ao travesseiro rosa que sempre levava nas viagens. Os olhos dela estavam secos, mas tinham aquele brilho opaco de quem segurava as lágrimas. Ela não quis comer nada. Quer panqueca, filha? Perguntei, tentando fingir normalidade. Ela balançou a cabeça. E, antes que eu voltasse à cozinha, falou. Eu vou levar a caixa. Parei. Minha mão congelou no ar. Carlos ergueu os olhos do fogão. Tem certeza, Lia? Ela não vai mudar. E eu não quero mais isso. Nem para mim, nem para vocês. Carlos olhou para mim como se pedisse permissão silenciosa. Eu assenti. Não com o coração, mas com o instinto. Lia estava pedindo o direito de ser ouvida. De existir. Era o brunch de Natal na casa de Beatriz. A última etapa da tradição que, naquele ano, tinha gosto de fim. Chegamos com passos duros e Beatriz nos recebeu com o mesmo sorriso decorado de sempre. Que bom que vieram. Clara e Pedro já estão lá dentro. Nenhum bom dia para Lia. A sala estava arrumada com exagero. Mesa farta, decoração vermelha e dourada, música baixa de coral infantil. Tudo milimetricamente organizado para impressionar, menos o mais importante, o ambiente humano. Carlos se sentou ao lado do pai, que mal falava. Eu me ocupei com suco e talheres, só para não precisar olhar para Beatriz. E Lia, como uma sombra que ganhava coragem, sentou-se sozinha na ponta da mesa. Ela carregava a caixa. Em silêncio. Beatriz a olhou com um canto dos olhos. Trouxe presente para mim, querida? Lia levantou os olhos. Firmes. Muito mais firmes do que qualquer adulto ali. Não é presente. É a verdade. O tempo parou. Carlos endireitou a postura. Minha garganta fechou. O que é isso, menina? Beatriz perguntou, o tom envenenado de sarcasmo mal escondido. Lia levantou-se, caminhou até a avó e colocou a caixa sobre a mesa, com as duas mãos. Como quem entrega um testamento. O papai disse que, quando eu me sentisse mal de novo, eu podia entregar isso. Ontem eu ganhei uma vela. E um bilhete dizendo para a garota do Carlos. Eu sou a Lia. Eu sou filha do papai. Eu sou neta. Se você não puder me tratar assim, ele disse que a senhora não pode mais fazer parte da nossa vida. Carlos ficou de pé, como se a caixa fosse uma bomba prestes a explodir. Todos na sala estavam em silêncio.
Clara e Pedro pararam de mexer nos celulares. O pai de Carlos parou de mascar o pão. E Beatriz congelou. Ela abriu a caixa. Devagar. Primeiro tirou a foto. Depois os documentos. E, por fim, a carta. Eu vi o rosto dela se contorcer. A máscara desabando. Lia ficou ali, parada, como uma pequena estátua de dignidade. Beatriz leu cada linha da carta. Em silêncio. Quando terminou, a folha tremia nas mãos dela. Isso é ridículo, disse, enfim, num tom agudo, como se alguém tivesse pisado em seu orgulho. Isso é coisa sua, Ana. Foi você que colocou isso na cabeça do Carlos. Não. A voz veio forte, clara. Fui eu. Carlos deu um passo à frente. Fui eu que escrevi a carta. Fui eu que pedi para Lia entregar. Porque você nunca teve coragem de me ouvir, mãe. E hoje, quem vai falar por todos nós é a nossa filha. Sim, nossa filha. A que você insiste em não aceitar. Isso é uma palhaçada. Ela nem é sangue do nosso sangue. E daí? Gritou Carlos. Ela é minha filha. Minha escolha. Meu amor. E se você não puder respeitar isso, então não respeita a mim também. Beatriz se levantou. Empurrou a cadeira. O corpo tremia de raiva. Você está me ameaçando com uma criança? Está jogando essa menina contra mim? Você mesma fez isso, respondi, finalmente. Desde o começo. Ignorando, desdenhando, humilhando com seus presentes seletivos e palavras venenosas. Eu sempre tratei todo mundo igual. Não, disse Lia, pela primeira vez com raiva na voz. Você sempre fez questão de mostrar que eu era diferente. E foi nesse instante que a sala se encheu de uma verdade impossível de varrer para debaixo do tapete. Beatriz se virou para Carlos. Se você sair por essa porta hoje, está me perdendo para sempre. Carlos respirou fundo. Encarou a mãe. E depois olhou para Lia. A menina agora segurava minha mão com força. Eu sentia o coração dela batendo rápido. Mas ela permanecia firme. Então é isso, ele disse. Adeus, mãe. E nós saímos. Não houve gritos atrás de nós. Nem pedidos de desculpa. Apenas o som de uma porta se fechando e, com ela, uma era que precisava terminar. Deixamos a casa de Beatriz no mesmo silêncio com que havíamos chegado. Mas desta vez, o silêncio tinha outro tom. Não era mais aquele que sufoca. Era o tipo de silêncio que vem depois de uma tempestade. Duro, mas necessário. Libertador. No carro, ninguém falou por um tempo. Carlos mantinha as mãos firmes no volante, o maxilar travado. Eu segurei a mão de Lia no banco de trás. Ela parecia exausta, mas havia algo diferente em seu rosto, como se, enfim, tivesse conseguido soltar uma mochila invisível que carregava desde que aprendeu o que era ser rejeitada. Chegamos em casa perto do fim da tarde. A decoração natalina da vizinhança ainda piscava nas janelas, mas aqui dentro, tudo parecia mais real. Menos enfeitado, mais nosso. Carlos se sentou no sofá e suspirou. Achei que ia me sentir pior, disse ele, olhando para o teto. E se sente? Me sinto leve. Como se tivesse feito algo certo pela primeira vez em muito tempo. Eu me aproximei e sentei ao lado dele. Você fez. Você foi o pai que Lia precisava. O homem que eu sempre soube que você podia ser. Lia apareceu na porta da sala, segurando a vela que ganhou da avó. Carlos abriu os braços e ela veio correndo, se aninhando no colo dele. Pela primeira vez, vi nos olhos dela algo parecido com paz. Desculpa ter colocado isso nas suas mãos, filhota. Nenhuma criança devia ter que fazer o que você fez hoje. Mas eu quis. E eu tô bem. Agora ela sabe quem eu sou. E quem ela é também. Eu segurei o choro. Aquela menina tinha só 7 anos, mas a maturidade que ela demonstrava era quase assustadora. Naquela noite, sentamos os três no chão da sala, com panetone e chocolate quente. Rimos de besteiras. Assistimos a um filme ruim.
E recriamos, do nosso jeito, o nosso Natal. Os dias seguintes foram calmos. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. O telefone da casa permaneceu mudo. Era como se Beatriz tivesse nos apagado do mundo dela. Mas o mundo não é feito de uma única pessoa. Na manhã do dia 28, recebi um envelope pelo correio. Endereço manuscrito. Sem remetente. Abri com cuidado, achando que fosse mais uma conta atrasada, mas não era. Dentro havia uma pulseira de miçangas coloridas. Pequena, delicada. E um bilhete. Lia, eu vi o que você fez. Eu senti vergonha por não ter feito nada antes. Eu achava que era mais fácil ficar calada, mas hoje vi que o silêncio também machuca. Desculpa por não ter sido sua prima de verdade antes. Se quiser, queria muito ser agora. Clara. Mostrei o bilhete para Lia. Ela leu 2 vezes. E depois sorriu com os olhos. Não disse nada. Apenas colocou a pulseira no pulso, como se aquilo fosse mais do que um presente. Era um começo. Naquele mesmo dia, Carlos chegou mais cedo do trabalho. Trazia um embrulho simples nas mãos. O que é isso? Um presente atrasado de Natal, disse ele, sorrindo para Lia. Ela abriu com cuidado. Era uma caixinha de madeira, bem trabalhada, com o nome dela gravado na tampa, Lia. Por dentro, forrada com tecido vermelho. Pequena, mas forte. Uma nova caixa. Agora você tem a sua, ele disse. Não para carregar verdades pesadas, mas para guardar o que for importante para você. Pode ser segredos. Pode ser sonhos. Ou pulseiras coloridas, se quiser. Lia abraçou o pai com força. E eu soube que aquela era a verdadeira herança que ela levaria, o amor incondicional de um pai que, enfim, aprendeu a proteger quem mais precisava dele. Mas Beatriz, ela ainda era uma sombra à espreita. No dia 31, perto da virada do ano, ela mandou uma mensagem no celular de Carlos. Curta. Fria. Direta. Espero que esteja satisfeito com o espetáculo que armou. Um dia você vai se arrepender de ter escolhido essa mulher e essa criança em vez da sua mãe. Feliz Ano Novo. Carlos leu a mensagem na minha frente. Não respondeu. Apenas apertou o botão de apagar. E depois, olhando para mim, disse: A gente não constrói família com quem não quer construir com a gente. Eu escolhi vocês. E vou continuar escolhendo, todo dia. Naquela noite, brindamos só nós 3. Com suco de uva, fogos no céu, e promessas de um ano novo sem migalhas emocionais. A caixa de Lia ficou na estante, ao lado do porta-retrato da foto em que ela estava nos ombros de Carlos. Ela agora sabia que não precisava implorar para pertencer. E nós sabíamos que, às vezes, o maior presente que podemos dar a um filho é mostrar que ele merece ser amado por inteiro, sem exceções, sem condição, sem silêncio. Alguns meses se passaram desde aquele Natal. E se eu dissesse que tudo virou um conto de fadas, estaria mentindo. A dor ainda aparecia, de vez em quando, como uma pontada surda. Às vezes em datas específicas, às vezes em lembranças aleatórias. Mas, mesmo assim, estávamos bem. Pela primeira vez em anos, estávamos realmente bem. Beatriz nunca mais procurou Carlos. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma tentativa de reconciliação. Para ela, o corte foi definitivo. Mas, curiosamente, a ausência dela nos trouxe um tipo de presença que jamais havíamos sentido, a da leveza. A da paz. Lia floresceu. Ela voltou a sorrir com mais frequência. A comer com apetite. A brincar sem olhar por cima do ombro. Começou a fazer desenhos mais coloridos, com mais pessoas de mãos dadas. Quando perguntei se ela estava desenhando a nossa família, ela respondeu: Não. Estou desenhando como as famílias deveriam ser. E, embaixo, escrevia: Família é quem cuida. Clara, a prima, passou a nos visitar com frequência. Tímida no início, mas genuína. Ela e Lia criaram um laço bonito, leve, sem obrigação.
Era como se, enfim, Lia descobrisse que alguns vínculos podem ser escolhidos, fortalecidos e construídos de forma justa. Recebeu também uma cartinha de Pedro, mais tarde, dizendo que sentia muito pelo que aconteceu, uma iniciativa simples, mas significativa, que ajudou a fechar mais uma ferida. Carlos, por sua vez, parecia ter reencontrado uma parte de si que estava perdida. Ele se envolveu mais com Lia. Começou a levá-la para as aulas de música aos sábados, lia com ela antes de dormir, e fazia questão de repetir, todos os dias, ao menos uma vez: "Eu te amo, filha. Obrigado por me ensinar a ser mais corajoso." Na Páscoa, resolvemos quebrar mais uma tradição: viajamos. Nada de casa cheia, pratos repetidos ou conversas obrigatórias. Fomos para uma pousada simples, só os três. Caminhamos descalços na areia, vimos o pôr do sol e, à noite, escrevemos bilhetes uns para os outros e colocamos em uma garrafinha que jogamos no mar. O bilhete de Lia dizia: "Sou feliz com quem me vê com os olhos do coração." Nesse momento, entendi que a caixa da verdade havia se transformado. Ela já não era um fardo. Era uma lembrança, uma espécie de marco que dividia a vida de Lia em duas partes, antes e depois de se reconhecer como alguém digna de amor. Guardei a caixa. Envolvi com tecido azul claro e coloquei no fundo do nosso armário, junto com um envelope contendo a carta original de Carlos. Ela estava dobrada com cuidado, como se ainda queimasse. E, de certa forma, queimava. Mas agora era uma chama de libertação. No aniversário de 8 anos da Lia, fizemos algo diferente. Nenhum salão alugado. Nenhum parente por obrigação. Só os amigos da escola e alguns vizinhos próximos. Ela escolheu o tema, espaço. Disse que queria mostrar que não existe limite para quem tem coragem. E eu sorri, com um orgulho que quase doía. Na hora do parabéns, Carlos se aproximou dela com um presente especial, um colar com um pingente em forma de estrela. Gravado na parte de trás estava: "Você é o centro do nosso universo." Ela abraçou o pai com lágrimas nos olhos. "Eu nunca mais vou me esquecer disso", sussurrou. "E nem eu, Lia. Você me ensinou o que significa amar de verdade." Às vezes, quando estava sozinha na cozinha, lembrava de Beatriz. Não com raiva, mas com um tipo de compaixão triste. Penso que ela perdeu a chance de conhecer a neta incrível que teria ensinado tanto. Preferiu manter a frieza em nome de um orgulho sem causa. E, por isso, ficou para trás. Nunca desejei mal a ela. Só desejei que, um dia, talvez já velha e sozinha, lembrasse da caixa. E que entendesse, mesmo que tarde demais, o que significava aquela foto entre pai e filha. Aquele documento assinado. Aquelas palavras firmes que Carlos escreveu com a mão trêmula e o coração firme. A vida seguiu. E as nossas novas tradições começaram a tomar forma. Todo Natal, desde aquele, fazemos nossa própria festa em casa. Cada um escolhe um prato, uma música e um desejo para o próximo ano. Ligamos para quem amamos. Escrevemos bilhetes para o outro. Às vezes, Clara participa. Outras vezes, só nós três. Mas nunca mais houve ausência forçada. Nunca mais houve o peso do silêncio. A última vez que mexi na caixa foi em um dia qualquer, sem motivo aparente. Apenas abri, sentei no chão e reli tudo. A foto. Os papéis. A carta. E, por fim, uma nova cartinha que Lia havia acrescentado sem me contar. Vó Beatriz. Eu queria que você gostasse de mim. Mas agora eu sei que isso não é culpa minha. Eu sou boa. Eu sou amada. E tenho uma família que me escolheu. Você poderia ter feito parte. Mas quem não quer amar, perde o amor. Lia. Fechei a caixa com cuidado. Sorri. Chorei. E a devolvi ao armário. Ela agora era uma lembrança. De dor? Sim. Mas também de superação. De força. De verdade. E Lia? Lia não era mais a menina da vela. Era a garota da coragem. A que falou quando ninguém quis falar. A que quebrou o ciclo. A que ensinou a todos nós o que realmente importa. Ser família não é dividir sangue.
É dividir afeto, coragem e presença. E, nesse lar, ela não era a garota do Carlos. Ela era, e sempre seria, a filha amada. A neta possível. A verdade viva.